Agora eu vou, com muito prazer, vou chamar o palestrante da noite, né, que é o nosso querido Daniel Marinho, professor do Conservatório de Música de Niterói. Ô, Daniel, o espaço é seu, é um prazer ter você aqui e Olá, espero boa que todo noite. mundo goste. Fica à vontade, tá bom? O espaço é seu. Beleza. Bom, o tema de hoje é canto lírico e canto popular, né? Então eu vou abordar um pouquinho para vocês a diferença dos dois, né? Para a gente entender assim, de uma forma um pouco prática, né? Vamos entender de forma prática isso. Então eu vou começar falando assim sobre o que é mais próximo, né? O que tem em comum. O primeiro ponto que tem em comum do canto lírico e do canto popular é a respiração, né? A gente precisa respirar para poder cantar. Então, como que funciona? A gente trabalha uma respiração que lembra muito a respiração de um bebê. Vocês já pararam para analisar como que um bebê respira? Normalmente ele fica com a barriga assim inflando, né? Vai inflando a barriga, vai inflando. Aí na hora que ele chora, ele empurra a barriga para fora e faz aí você ouve longe aquele choro. Então, na verdade, o neném ele já nasce sabendo cantar. A verdade é essa. A gente desaprende depois com o tempo, né, sobre a questão da respiração e tudo mais. A gente passa a respirar com uma voz, passa a respirar pensando só na região do peito. E a gente respira como? Se você vai no médico, ele fala para você assim, respira fundo. O que você vai fazer? Você vai pensar em encher aqui, né? Faz assim, enche o peito. Acabou, né? Só que para o canto a gente tem que pensar em respirar, a gente tem que pensar que está indo para a barriga ou para as costelas, né? Então a gente tem essa ampliação e a gente consegue, na verdade, encher por completo os pulmões e tem mais ar para poder cantar. Entendeu? Então a respiração ela funciona dessa maneira. A gente precisa respirar usando os pulmões por completo. Tá? Então, o macete, tá? Eu vou falar algumas dicas para vocês, alguns macetes. A dica é você pensar ali na barriga. Eu vou pensar em jogar o ar para a barriga. Aí você consegue encher os pulmões por completo. Tá? Então, primeiro ponto que a gente tem que ver é a respiração. Tá? Outro ponto também que é importante é a questão do diafragma. Todo mundo já deve ter ouvido falar nisso em algum momento, né? Um tal de diafragma. A gente, quando quando respira, os pulmões enchem, o diafragma desce, dando espaço para os pulmões encherem. Tá? Ele empurra os órgãos para baixo e enche os pulmões. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que é igual, que é a questão da respiração. Ok? Bom, então eu vou começar abordando, gente, para vocês assim, como que funciona o canto lírico, tá? E assim, é uma coisa bem objetiva, né? É o seguinte, o primeiro ponto é que o canto lírico ele não utiliza microfone, tá? Quando você vê assim, nossa, a pessoa está cantando uma ópera, tá lá cantando. Então, o cantor ele não utiliza microfone. Por isso que o teatro tem aquele tamanho, tem aquele formato, porque a acústica vai influenciar, né? Vai ajudar nesse sentido. Então, o cantor ele tem que lançar a voz dele para longe. Então, o tempo todo o cantor está pensando, vou jogar minha voz para lá. Pum, e joga para longe a voz. Isso ajuda a algo que é muito importante no canto lírico, que é a projeção, que é projetar a voz, jogar no ambiente. Quando você canta a voz, vai longe, tá? Então, assim, a voz no canto lírico, ela é impostada, tá? A pessoa faz aquele movimento aqui, ó, né? E vai cantar. É uma voz impostada, tá? E as vogais, praticamente todas são impostadas com a diferença do U. O U é colocado, a gente não faz o, não, a gente faz o é colocado, tá bom? Então, esses são os primeiros detalhes do canto lírico. Tá? Outro detalhe também importante é que a laringe fica baixa. Tá? A gente abaixa aqui a glote,
esse negócio que tem aqui, a gente abaixa isso aqui para poder cantar. Então, dá a ideia, quando você olha assim um cantor lá, né, se apresentando, parece que a gente fica pensando assim, nossa, de onde que tá vindo essa voz, gente? O cara tá assim, com aquela cara, e tipo, mas o que está acontecendo? Por onde que está saindo essa voz? É porque é um treino que junta a respiração, tá? E junta esse posicionamento aqui para cantar, que é o quê? Descer o queixo, né? Essa posição aqui, ó. Desce o queixo e fecha aqui. Oh, oh, oh. Um macete que eu ensino para os meus alunos na hora de fazer o treino, né? O vocalize. Você vai fazer o vocalize. Sei lá. Se tiver dificuldade de fazer isso, o que eu oriento? Coloca o dedo do lado, fecha aqui, ó. Tá? Ajuda a colocar a voz na posição, que é aqui em cima. A gente precisa jogar a voz nessa direção aqui. A voz, a gente não pode pensar que ela sai só pela boca, ela sai pelo rosto inteiro. Tem que pensar assim, ó. Ela sai pelo rosto inteiro. Então, ó. Tá? Olhando aqui, e a voz sai por aqui. A gente percebe melhor isso com boca que usa. Boca que usa é boca fechada em italiano, tá? E como que funciona o boca que usa? A gente usa muito isso na hora de estudar canto, tanto popular quanto canto lírico. A gente usa o boca que usa. Por quê? Porque a voz ela vai vir para cá para cima. A gente está acostumado a ver os cantores fazendo assim, cantando I, que é uma voz mais usando a garganta. Tá? Quando a gente usa mais aqui essa região, fica tipo, na cabeça, né, nessa região, a gente pensando com a voz aqui nessa direção, ela fica desse jeito. Parece que é fácil, né? E se não for aqui, ó. Né? Então, o macete é jogar a voz aqui por cima, tá? Beleza? Então, ó, boca que usa. E aí, o que vocês acham? A voz está saindo pelo nariz ou está saindo pela boca ou está saindo pelos dois? O que vocês acham aí? Né? Então, ó, detalhe importante aqui, ó, para você treinar o boca que usa. A voz, ela vai saindo nessa direção. Então, mesmo que eu abaixe aqui o queixo, ela vai ficar no mesmo lugar. Ó. Tá? Então, o que acontece? A gente direciona a voz para esse ponto, tá? E a gente tem um resultado melhor, tá? Tem que jogar nessa direção. Esse ponto daqui a gente conhece como máscara, tá? Essa região aqui, ó. O pessoal fala que é a máscara, tá? Então a gente tem que jogar a voz nessa direção, tá? Para poder cantar. Utiliza também, né, o peito, utiliza essa região aqui, mas o ponto principal é esse daqui, tá? Associado com a respiração e a gente fica com mais facilidade para cantar, fica mais fácil, tá? Então, quando eu estou cantando para vocês aqui, eu estou empurrando a minha barriga para fora, tá? Estou fazendo assim, empurrão para fora, que aí eu faço algo que é chamado de apoio, tá? Empurrando a barriga para fora, aí vai fazendo o apoio, tá? Vocês podem fazer esse teste em casa. A barriga, deixa eu subir aqui um pouquinho. Essa região aqui, vocês vão fazer assim, ó, empurrar para fora.
tá? Ó. Então, ó, empurra aqui para fora essa região e canta fazendo esse empurrão, tá? É literalmente um apoio, tá? Não é força, não. É apoiar. Você se apoia ali na barriga para poder a voz sair e você não vai usar a garganta.